Oi, boa noite pra vocês. Eu estou aqui de volta. Demorei um pouquinho pra gravar de novo, mas estou aqui pra falar mais um pouquinho dessa minha trajetória até o dia da minha consagração. Como eu já tinha falado pra vocês, os nossos traumas são as situações que mais nos impedem de viver a vontade de Deus. Não permita que os seus traumas sejam paredes para que te impeçam de ir além. Faça com que os seus traumas sejam pontes para te levar mais longe. Porque eu entendi que o trauma nada mais é do que graça de Deus. Porque desse mal todo que aconteceu na nossa história, na nossa vida, porque é impossível dizer, eu não tenho trauma nenhum. Todo mundo tem um trauma. Até para nascer já é um trauma. Quando a bolsa rompe, a criança tem que nascer, já é um trauma para aquela criança que já está saindo de um lugar seguro para um mundo desconhecido. Então, a partir daquele momento, você já vai tendo traumas. Até mesmo na sua gestação, você já vai tendo traumas. E o meu trauma já começou muito cedo. Porque eu nasci de 7 meses, com 900 gramas, em 1980. Já foi um trauma ali. A bolsa rompeu, mamãe foi descobrir mais tarde, ficou toda perdida, até que foi pro hospital e eu nasci. Mas a minha história é a partir da vocação, não lá do final. Então, o que acontece? Quando eu entendi isso, os meus traumas deixaram de ser paredes e começaram a ser pontes. Pontes de cura, pontes de libertação, pontes de um segmento maior à vontade de Deus. Para onde isso vai me levar? E graças ao meu grupo de oração na época, Renascer em Cristo, e o grupo de Veredas de Cristo, que eram servos que com muito zelo e muito carinho de Deus, cuidaram de mim no meu processo de cura e libertação, que não foi fácil, não foi da noite para o dia, foi um processo muito longo e muito demorado, que chegou a ter pessoas que desistiram de tentar me ajudar, porque eu não ia para lugar nenhum e não parece que não dava certo. Mas por quê? Porque tudo tem um tempo certo. Deus sabia exatamente o dia da cura. Deus sabia exatamente o dia de tudo aquilo acabar. Deus sabia exatamente o dia certo, as pessoas certas para colocar na minha vida. Mas Ele sempre foi muito bom para comigo. Sempre teve pessoas para me amparar. Sempre teve pessoas à minha volta me segurando pela oração, pela intercessão, pelo apoio. Então foi assim que aconteceu. Hoje mesmo aconteceu uma coisa muito legal. Eu reencontrei uma amiga muito querida minha, de tempo de caminhada, ela, os filhos dela, eu ia pra casa dela, dormia na casa dela, a gente orava junto, ela orava por mim, e hoje, depois de muitos anos sem se falar, a gente se reencontrou de novo, conversamos mais de meia hora no telefone, foi muito bom ver o quanto Deus agiu na vida dela e o quanto Deus agiu na minha. Ainda falei pra ela assim, aconteceu, realmente aconteceu, a promessa de Deus se cumpriu. E ela ficou muito feliz por mim, porque realmente a minha vida aconteceu em relação à minha vocação, que é algo que eu busquei toda a minha vida e foi um processo bem demorado para encontrar. Então, nesse processo de cura, muitas pessoas entraram na minha vida, muitas pessoas saíram da minha vida, muitas pessoas às vezes até desistiram porque parecia que não ia dar certo mesmo, mas graças a Deus, Deus nunca desistiu de mim. E hoje a gente vivendo nesse mundo aí de tantos jovens, de tantos adolescentes perdendo a própria vida. Ontem eu vi o vídeo do padre falando da menina que foi se confessar e contou pra ele que ia se matar. Eu falo pra você, isso é uma realidade. Quando a gente se encontra perdido, quando a gente se encontra sem rumo, sem direção, o único desejo é esse, tirar a própria vida. Às vezes não tem uma família estruturada, às vezes não tem um pai e uma mãe presente, às vezes não tem amigos presentes, porque ter amigos, ter vários amigos, não significa que você não está sozinho. Às vezes você está sozinho do mesmo jeito. Eu já passei por muitos momentos de depressão, eu tive síndrome do pânico durante um período e cheguei a pedir muitas vezes ajuda, mas graças a Deus, Deus sempre me amparou. Até faço um apelo aos profissionais que, se alguém te pedir ajuda, não pense somente no dinheiro que você precisa ganhar. Atenda aquela pessoa, porque quando eu tive meu estado depressivo, eu precisava de ajuda profissional. E muitas vezes eu entrei no Facebook, eu chamei essas pessoas,
eu pedi, por favor, me atenda, porque eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu tô querendo morrer. E a única coisa que eu recebi foi: a gente vai marcar um horário. E eu espero esse horário até hoje. Mas graças a Deus, Deus mandou outras pessoas, Deus me mandou um amparo e me ajudou. E depois eu tive condições financeiras, comecei a trabalhar e pude pagar um profissional para me ajudar. Tanto o profissional da área da psicologia, quanto psiquiatra, e também a parte espiritual, que é muito importante. Procurando grupos de oração, procurando apoio nas orações. Então eu falo pra você, faço um apelo pra você que é profissional da área de psicologia. Se você atende 100% das pessoas, tira um 5% ou um 10% para atender uma pessoa ou outra de graça. Você pode ter certeza que Deus vai te dar em dobro aquela 1 hora que você perdeu com aquela pessoa, que você não ganhou o seu dinheiro na consulta, mas você vai estar salvando uma vida. Principalmente se essa vida te pedir ajuda. Porque eu já fiz isso e não recebi ajuda quando eu precisei. Isso me deixa muito triste, porque eu percebo que hoje a gente vive num mundo onde muitas pessoas estão tirando a própria vida. E isso é muito triste, isso é muito, muito, muito triste. Porque são pessoas que estão vivendo a desestrutura familiar, as tristezas interiores, o fato de não se encontrar, os seus traumas que estão se tornando paredes e não estão se tornando pontes. Então, assim, ajude. Estenda sua mão. Não apenas diga setembro amarelo e blá 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 blá. Setembro amarelo tem que ser todo dia. Amparo e ajuda tem que ser todo dia. Não dê bom dia pra alguém e pergunte como você tá se você realmente não quer saber como essa pessoa tá. Mas voltando, eu fui para um retiro. Quando começou o meu processo de cura, eu fui para um retiro de jovens numa comunidade. E lá o padre foi celebrar uma missa e começou um momento de oração, de cura interior depois da comunhão. Aonde eu comecei a chorar muito, compulsivamente, sem controle, e alguns servos vieram até mim e foram perguntar pro padre o que estava acontecendo, e o padre orientou essas pessoas da seguinte forma: Deus está curando ela. Só que o que aconteceu comigo nesses encontros? Quando Deus mexia no meu coração, ele não mexia de brincadeira. Ele mexia de verdade, ele me levava lá no meu trauma, ele me levava lá na história e eu vivia aquilo tudo de novo, eu revivia a cena. Então eu chorava, eu gritava, eu chamava minha mãe, eu chamava meu pai, eu chamava minha família. E eu chorava muito, só que eu não tinha controle daquilo que estava me acontecendo. Então muitas pessoas acharam que eu estava endemoniada, muitas pessoas acharam que eu estava perturbada, muitas pessoas acharam que aquilo era para chamar atenção. Então assim, eu fui muito criticada também por causa disso. Mas todas as vezes, quase 90% das vezes que eu ia para um retiro ou para um momento de oração que era muito forte e que eu entregava meu coração para Jesus, ele começava a mexer. E começava a doer muito. E ele estava ressignificando a minha história, ele estava mudando a minha história de vida. Porque eu tinha 22 anos, 23 anos na época, mas eu tinha o comportamento de uma criança de 3 ou 4 anos, até menos. Porque realmente eu me sentia uma criança, eu me comportava como uma criança. Eu tinha isso dentro de mim. Por mais que eu quisesse ser uma freira, por mais que eu quisesse entregar o meu coração a Deus, por N motivos, mas eu tinha esse comportamento. Então era meio que inaceitável pela sociedade uma pessoa de 23 anos com o comportamento de uma criança. Eu chamava atenção, eu queria colo. E realmente foi assim durante muitos anos. E toda vez que eu estava no grupo de oração, que eu estava no momento de oração, que eu ia para um retiro, Deus estava curando essa criança que estava ferida. Essa criança que estava com problemas. Aí o que aconteceu? Eu fui para um encontro, junto com a Judite Dipp, com a equipe da Ziza Fernandes na época, que era um encontro só para mulheres, onde trabalhava o eu da mulher. E nesse encontro, eu fui começando a entender que o que acontecia comigo eram coisas da minha criança interior, que de certa forma estava oprimida e estava tentando se dar voz, estava tentando tomar controle da minha vida para que fosse curada, para que ela pudesse viver. Então, a partir daquele momento, eu descobri:
a minha criança interior precisa de ajuda. Não sou eu que preciso de ajuda, é a minha criança interior que precisa de ajuda. E nessas manifestações de desespero, de choro, ela está gritando: eu preciso de ajuda. Então foi aonde eu comecei a dar espaço para ela e fui entendendo muitas coisas. Só que muitas vezes eu perdi o controle e o domínio sobre mim mesma. Então eu chorava, eu gritava, eu esperneava, eu dava muito trabalho pra Zenaide por causa disso, porque muitas das vezes quem tinha que me socorrer e me dar apoio nesses momentos era ela. Então, assim, já ficou uma equipe certa. Quando tinha retiro, quando tinha alguma representação, quando tava nos cursos, lá principalmente no curso das mulheres, eu já ficava perto da minha professora, pra se acontecesse alguma coisa, ela e a equipe já me tirar dali, pra não atrapalhar também o processo de cura das outras pessoas, para que fosse acontecendo. E Deus foi agindo muito. E o que acontece também? No início de caminhada, eu tive manifestações de muitos dons espirituais. Porque na renovação carismática, a gente trabalha com os dons espirituais. E eu fui recebendo esses dons de Deus, mas muitos deles eu não sabia como lidar. Tinha as manifestações e eu achava que eu estava enlouquecendo. Fui no psiquiatra, fui no médico, tomei remédio, até eu entender e fazer retiro de dons, fazer retiros mais aprofundados para entender que aquilo era a graça de Deus, que aquilo era a ação do Espírito Santo, que eu não estava ficando louca, que Deus estava falando comigo, que Deus estava se colocando no meu coração, que Deus estava se apresentando para mim de uma forma diferente, onde eu comecei a ler livros, entender a história dos santos que também tinham isso, manifestações dos seus próprios dons. Li a história do Padre Pio, a história de Santa Teresinha, a história de Santa Rita de Cássia, a história de Teresa de Ávila. Foram livros que foram me ajudando muito, com a orientação também da Zenaide, que sabia lidar muito bem com isso. Fiz umas 5 ou 6 vezes o retiro de dons para estar compreendendo o que estava acontecendo comigo. Muitas pessoas do grupo de jovens me ajudaram, somente a Carolina Lazarotto, que sempre me apoiava nesses momentos também, conversava comigo, me explicava um pouco sobre as coisas que eu não entendia, porque eu entrei no meu caminho com Deus, aí eu mergulhei de cabeça sem olhar pra trás. E de repente eu tava lá no meio do mar, lá, tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Onde foi tendo todo o aparato e o amparo na minha vida. Então, daí foi começando esse processo de cura interior, onde muitas pessoas se afastaram, outras pessoas se reaproximaram, e Deus sempre foi colocando pessoas na minha vida para ir me curando. E uma coisa que eu acho muito importante, que Deus te chama a servir onde mais te dói. E realmente, onde mais me doía, Deus me chamava a servir. Era dentro de uma família, era dentro de uma história. Onde mais me doía era a história da minha família, a forma que eu fui gerada, a forma que eu cresci. E até compreender tudo, até entender tudo, porque o jovem, o adolescente, às vezes ele entende porque o pai trabalha demais, porque a mãe trabalha muito, porque a mãe também tem as suas frustrações, porque o pai também tem suas frustrações, também temos os problemas familiares, os problemas sociais, tudo isso atinge problemas na escola, problema na faculdade, problema no trabalho, tudo isso nos afeta de uma forma indireta e direta. Então, foi se dando assim o processo da minha cura. Com muito trabalho, foram anos, não foi de dia pra noite, foram anos. Aí a pessoa chega na igreja e acha que amanhã já vai estar tudo certo, que a vida dela vai estar um mar de rosas. Não, pelo contrário, vai estar uma tormenta só. Mas você pode ter uma única certeza: nesse barco Jesus está dormindo. E dormindo por quê? Não porque ele não se importa com você, dormindo porque ele tá tranquilo, porque ele sabe que ele tem um domínio sobre a situação. Você não precisa se desesperar. Igual no evangelho que diz que Jesus estava na barca e começou aquela tempestade, e todo mundo foi lá, acorda, você não tá vendo que tá chovendo, que o barco vai afundar. Homens de pouca fé. Levantou, mandou que o mar parasse, tudo se acalmasse, tudo ficou tranquilo. Então é assim, quando entrar a tempestade na sua vida, quando entrar a tempestade na tua história, quando você não sabe qual é o teu caminho, se você vai ser freira, se você vai ser padre, se você vai ser celibatário, se você vai casar, se você vai ter filhos, com quem que você vai casar, quantos filhos você vai ter, pensa, Jesus está no barco, só dormindo. A hora que eu ver que eu não consigo mais dar um grito, ele levanta e fala: para, calma. Foi assim o meu processo. As pessoas tiveram que ter muita paciência comigo, eu tive que ter muita paciência comigo, tive que me abrir muito para que Deus pudesse curar. Porque chega um momento que a gente começa a se fechar para as coisas de Deus, a gente começa a ter medo também, porque Deus, quando ele entra para mexer. E se não mexer, e se você não tiver mudança, porque não teve verdadeira conversão. Porque se você entra na igreja e sua vida não mudou em nada, você pode ter certeza que a sua vida não adiantou nada. Porque quando você entra na vida com Deus, é uma vida de conversão.
A conversão é uma mudança total de tudo aquilo que você vivia, de tudo aquilo que você fazia, e você tem uma entrega total para Jesus. Então, assim, ajuda psicológica, espiritual, emocional, entrega total nas orações, servos capacitados para isso, com discernimento tinindo para entender o que era uma libertação espiritual, o que era uma crise de choro, e enfim, tudo isso. Porque a gente passa por uns bocados, existe os servos sem discernimento, as pessoas que não entendem o que tá acontecendo, já te denomina endemoniada, já te denomina louca, que você tem que ir pro hospício mesmo, e barará, barará. Mas não é assim. Nem tudo é assim, tem que ter muita paciência. Porque isso pode levar à ruína de uma pessoa. E, falando sobre a ruína de uma pessoa, o que aconteceu? Nesse processo, eu recebi uma palavra muito ruim de uma pessoa, eu não vou citar o nome para não expô-la. Eu recebi uma palavra muito ruim de uma pessoa que me aprisionou, porque a palavra tem poder, e principalmente se vem da boca de uma pessoa com um pouquinho mais de grau lá, vamos dizer, religioso, essa pessoa me condenou com uma palavra, e eu acatei essa palavra, porque eu já não aguentava mais, já tava naqueles surtos mesmo, já tava tendo aquelas crises mesmo, eu tava tendo aquelas coisas de chorar muito, e já ninguém aguentava mais. Ah, não, a Giliana vai, então deixa pra lá, porque ela vai chorar, e vai ser aquele chororô todo, vamos deixar pra lá. Então eu recebi essa palavra, uma palavra muito pesada sobre a minha história, e eu vivi o jugo dessa palavra, dessa má palavra. Eu não vou repetir a palavra aqui, mas eu quero testemunhar a graça depois disso. Eu recebi o jugo dessa palavra, porque veio de uma pessoa que eu tinha muita estima e acreditava piamente nessa pessoa porque ela me orientava na época. E a partir daquele momento eu decaí. Eu não quero mais, porque se for pra ser isso, eu não quero ser isso, não quero viver isso. E foi aonde eu me afastei, fui embora, saí de Curitiba, fui morar em Maringá, vivi um tempo lá, vivendo sobre esse jugo. E de que não adiantava mesmo, porque aonde eu fosse eu ia dar piti, porque foi assim que foi titulado, eu sempre dava piti nas orações, e então acho que Deus não me queria, ele não ia me curar, porque se ele quisesse curar, ele podia me curar no silêncio, porque tinha que ser naquele barulho todo, e não era algo que eu gostava e não era algo que me deixava feliz, sinceramente não deixava. E muitas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, sabem disso, porque conviveram comigo esse processo, e então eu vivi o jugo dessa palavra durante 7 anos, que não adiantava, que eu não ia dar nada mesmo. Aí, nesse processo de volta que eu comentei com vocês, que eu fui trabalhar com o Henrique, com a Dirley e com a Zenaide, a gente começou a voltar pra igreja, voltar a frequentar os grupos de orações, frequentar retiros, tudo. Eu voltei e fui fazer um retiro de primeiro anúncio pra começar tudo de novo, como se estivesse começando lá no comecinho. E falei pra Jesus assim, eu vou, mas eu não quero mais passar mal, eu não quero mais chorar, eu não quero mais ter as crises como eu denominava. Porque eu já tava cansada daquilo, né? E como eram pessoas totalmente diferentes, a equipe era totalmente outra, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia de nada. E então eu fui pra esse retiro. Foi um retiro até lá na paróquia São Pedro, São Paulo, de primeiro anúncio, na pregação que a dona Dulce fez. Ela começou a fazer um momento de oração de cura, e quando começava esses momentos eu já ficava assim, ai meu Deus, já ficava meio inibida, já ficava me segurando um pouquinho mais, e a Dulce proclamou que o Senhor estava libertando uma pessoa de um jugo de uma palavra que tinha recebido negativamente e que ela estava sendo liberta naquela hora, porque ela viveu sobre o jugo dessa palavra durante 7 anos e essa palavra em nome de Jesus estava sendo quebrada. A hora que ela falou isso, os meus braços se arrepiaram todo, eu comecei a chorar muito, mas sem a crise, eu só chorei muito, as lágrimas escorriam dos meus olhos, aquela lágrima fria, e eu tava suando, morrendo de calor, e aquela lágrima gelada. Aí eu peguei na mão da pessoa que tava comigo e falei assim, essa palavra é pra mim. Aí uma pessoa veio e falou pra mim assim, você vai ter uma família como ela. Porque eu trabalhava com ela, eu trabalhava com a Dirley na época, ela tinha 2 filhas e um marido. E uma pessoa chegou na minha mão e pegou na minha mão e falou assim, você vai ter uma família como ela. Eu só baixei a cabeça e pensei assim, eu não aceito isso pra mim.
Eu acabei de ser liberta, eu não aceito mais isso pra mim. Eu vou ter uma família assim, mas a minha família vai ser Jesus e eu vou ser mãe de todos. Eu vou gerar muitos filhos pra Jesus. Quando terminou aquele momento, eu fui até a Dulce, falei pra ela assim: Dulce, aquela palavra que você disse que estava quebrando um jugo que uma pessoa recebeu por 7 anos, sou eu. E eu disse pra ela o que foi que aconteceu. E a partir daquele momento eu saí dali. Foi onde as coisas começaram a fluir. Eu comecei a fazer vocacional de novo. Eu comecei a me colocar na presença de Deus. O meu sonho, assim, desabrochou dentro do meu coração de novo. E eu falei assim: agora a minha família é viver para Deus. Aonde Deus me colocar é ali que eu devo servir. Então eu acreditava naquele tempo que o momento de servir era ali com a Zenaide, com a família dela, e que eu tinha que dedicar a minha vida para aquele momento. E foi aonde Deus foi me conduzindo de novo, me tocando de novo, e aquela coisa, né, que Deus fala no nosso coração. Deus fala com a gente, Deus fala dentro do nosso coração. E Deus foi falando ao meu coração, foi me orientando, foi me guiando. Eu nunca mais chorei da forma que eu chorava quando eu era mais nova nos encontros. E Deus começou a me curar silenciosamente. Aí aonde que eu chorava? Eu chorava na terapia, eu chorava nas sessões de terapia, eu chorava, onde eu podia me soltar mais, eu chorava. Eu colocava, eu expunha aquilo que estava me acontecendo, eu procurava os servos de oração, pedia cura interior, ouvia as palestras sobre cura interior. Foi aonde o processo daquela palavra que foi quebrada, pesada sobre mim, foi revigorando, foi reestruturando a minha história, aonde aquela parede do trauma se transformou numa ponte. Então eu pude perceber, os traumas, se você trabalhar eles, se você souber lidar com eles, eles vão se transformar em pontes e não mais em paredes. Aquela parede do trauma que aquela pessoa jogou sobre mim, se rompeu e se construiu uma ponte. E foi nessa busca que eu fui buscando viver a vontade de Deus, que eu fui adentrando de novo, ouvindo a palavra e Deus colocando no meu coração. E quando Deus revela uma coisa pra você, se não tiver confirmação, não veio de Deus, porque o inimigo ele tenta nos enganar, nos persuadir de formas inúmeras, porque ele não nos quer no caminho de Deus, ele não nos quer no caminho de santidade, ele não nos quer no caminho de purificação e de contemplação da vontade de Deus. Então, as palavras vinham e eu fiquei mais esperta, eu não aceitava qualquer coisa sobre mim. Então tá bom, vamos orar para Deus, se for da vontade de Deus vai acontecer e outras palavras e outras coisas vão vir em confirmação. E foi nisso que o meu processo foi se dando e a cura foi acontecendo e aquela criança que existia dentro de mim foi se curando, foi se transformando. Até vou pegar um texto para ler para vocês sobre isso, que foi muito importante, que me ajudou muito nessa época. Esse texto aqui que fala assim, ó. A criança que eu não fui. A criança que eu não fui aflora agora, após quase meio século de vida. Eu acreditei que pudesse abafá-la para todo sempre e nunca levei a sério todos os seus veementes apelos para ressurgir e manifestar-se. Ocorre que ultimamente, andando embaraçado nela, a todo instante, do jeitinho que a deixei há 40 e tantos anos atrás, extremamente tímida, sobressaltada, sem defesas para um mundo que lhe parecia por demais hostil e complicado. De família numerosa, meus assoberbados pais não tinham tempo para atender a minha interna tragédia, tampouco para resgatar-me dos traumas que a minha criança resolveu sozinha e resolveu completamente errado. Incorporei todos os rótulos que me deram nas minhas primeiras tentativas de convivência entre os humanos desajeitados, limitada, mela festa esquisita. Então a minha criança entendeu que para merecer fazer parte da vida e receber um mínimo de carinho e aceitação, era preciso fazer coisas heróicas e grandiosas. Em cima desta ideia, poupei toda a minha existência. Tenho que dar um salto aqui. Não interessa narrar os meus grandiosos e heróicos feitos, mas é preciso ressaltar, sim, os desumanos sacrifícios desprendidos nessa empreitada e para onde elas me levaram. Depressões profundas e síndrome do pânico,
cujas sequelas ainda hoje se fazem sentir. Às vezes me pergunto, por que o Supremo não intercedeu por mim naquela época, mandando-me uma angélica criatura para lembrar-me de que nada daquilo era preciso e que, a despeito das minhas esquisitices, eu era merecedora de amor, respeito e aceitação. Essa narrativa fica pela metade, pois só agora começo a dar-me conta do tamanho e da gravidade do equívoco. Só agora estou disposto a romper a muralha de aço que entre o meu eu adulto e mal resolvido e aquela criança que não permiti ser e que agora explode a minha revelia, não aceitando mais o porão escuro onde a trancafiei por tantos anos. Espero que haja tempo para resgatá-la e deixá-la ser feliz, pela primeira vez na vida, sem que nada ela tenha que fazer de sobre-humano, de heróico ou grandioso, de notório ou relevante. Perdoe-me, minha criança. Eu joguei tudo demais com você por ignorância. Liberto-o agora, esteja feliz, esteja em paz. Foi exatamente o que eu fiz. Eu tranquei essa criança num quarto escuro, como eu denominava, e ali ela era extremamente maltratada. Aonde Deus trouxe pessoas que a acolheram, a amaram, cuidaram dela, até que ela não precisasse mais se manifestar de uma forma tão errônea, de uma forma tão desesperadora, aonde foi definido a integração total dessa criança e hoje eu consigo ser uma mulher. Não uma mulher perfeita, porque ninguém é. A minha essência de criança, de ser criança, vai existir sempre, porque é isso que agrada o coração de Deus em mim, e é isso que Ele nos pede para que a gente tenha um coração de criança. Então, esse texto fala declaradamente o que eu vivi naquele tempo. E hoje, graças a Deus, o processo de cura não acabou, ele continua. Porque depois de uma infância vem uma adolescência, uma vida adulta, e os adultos também adquirem muitos traumas no processo deles. Não permita que ninguém te dê rótulos. Você é amado por Deus. Você é desejado por Deus, porque Deus quis e deseja você todos os dias. Faça dos teus traumas pontes, não paredes. E Deus te chama a servir aonde mais lhe dói. Graça e paz. Até a próxima live, contando mais um pouquinho da minha trajetória. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Comenta, compartilha, faça perguntas se você quiser. Um beijo e fiquem com Deus.